E aí, vascaínos? Como vocês estão, hein? Como é que foi o Natal de vocês? Foi super legal? Curtiram com a família? Bom, eu espero que sim. Espero que foi um Natal para vocês maravilhoso, abençoado por Deus, por nosso Jesus Cristo, né? Para quem acredita em Deus, em Jesus Cristo, ou para quem também não acredita, está tudo bem, está tudo certo. Que de alguma forma tenha sido legal para cada um de vocês, né? Eu espero que tenha sido muito bacana aí o Natal de cada um de vocês. Bom, rapaziada, seguinte, Rio de Janeiro, um calor danado, né? Uma onda de calor nesses dias aí, bagulho muito doido, tá? Inclusive, bebam água, hein? Se hidratem bem, bebam água, beleza? Protetorzinho solar, tá? Para quem vai ainda curtir praia já nesse restante de dias, os últimos dias do ano, né? Então, se proteja, hein? Não vai dar mole aí não pra insolação não, hein, rapaz? Qual foi, hein? Mas, enfim, mas o propósito aqui do vídeo é trazer para vocês uma retrospectiva 2025, né? Ou melhor dizendo para vocês, né? Um balanço de como foi a temporada do Vasco em 2025. Então é muito importante que os senhores não saiam do vídeo, para vocês entenderem, pô. Ficar, porra, 30 segundinhos, um minuto, vocês não vão entender nada. Vocês não vão entender absolutamente nada. Então, fiquem comigo até o final para vocês entenderem tudo o que aconteceu ao longo dos anos. Mesmo que você não tenha tido internet por esse período aí, sabe lá como, né, ou esteja desinformado, enfim, ou que já tenha acompanhado mesmo. Mas vou fazer aqui um balanço, tá, sobre os fatos que aconteceram durante a temporada do Vasco, tá, e um pouquinho da minha opinião com relação a isso, tá. Lembrando, galera, aqui a opinião minha não é uma opiniãozinha fofa. Quem já me acompanha por muitos anos, há 10 anos, sabe que a minha opinião aqui não é uma opinião fofa, tá? Vai ter elogios, claro, né? Se teve um saldo positivo, vai ter elogios, mas se teve alguma coisa ruim ao longo do percurso, vai ter críticas, tá? Eu sei que tem muitos torcedores aí que tá muito acostumado a só palavrinhas fofas, né? Principalmente os mais emocionados. Mas não, aqui é diferente, a Panorama é diferente. E se você gosta de um programa diferenciado de outros canais no YouTube ou até mesmo em vídeos de Facebook, você está no lugar certo. Então fique aqui comigo que tem muita coisa aqui que eu vou trazer para vocês, beleza? Bom, sem muita enrolação, né? Vamos começar aqui como foi a temporada do Vasco de 2025. Esse balanço todo aí eu vou fazer com vocês, beleza? Bom, vamos começar então com Várzea 2025, né? Que é, para outros aí, o Campeonato Carioca. Eu não levo a sério, vocês sempre, para quem me acompanha há muito tempo aqui, sabe que eu não levo a sério o Campeonato Carioca. Para mim é uma das piores competições do Brasil, tá? Que não acrescenta absolutamente em nada. Mas não vou estender essa explicação não, porque quem já me conhece aí sabe, tá? Como é que eu penso sobre a competição, beleza? Mas como o Vasco teve que jogar essa porcaria de competição que não vale nem o salário do Coutinho, o Vasco ainda chegou até semifinal contra o Flamengo, né, nessa competição, mas só ficou apenas pela semifinal. Infelizmente foi eliminado, né, sem conquistar o título estadual. Que aliás há muito tempo o Vasco não sabe o que é, nem sequer pegar esse título merda aí só para dizer que salvou o ano, que conseguiu salvar o ano, né? Então já começou um ano errado aí, né? Mas daqui a pouco eu vou falar a respeito também de treinador, tá? Tem muita coisa para apresentar aqui para vocês, beleza? Aí o Vasco tinha se classificado para a Copa Sul-Americana 2025. O Vasco oscilou dentro da competição, né? E o Vasco chegou até os oitavos de finais, mas que infelizmente perdeu ali para o time Independente Del Valle, que inclusive foi até a final. Foi até a final aí. Foi até a final? Semifinal, agora eu me esqueci. Mas avançou bastante, acho que foi até a final. Tá? Mas vocês podem me corrigir aqui, porque eu até esqueci aqui de cabeça
em que posição o Independente Del Valle chegou. Mas porque, acho que se não me engano foi até semifinal, porque quem foi campeão, né, foi o Lanús. Né, o Lanús, que inclusive era da chave de grupos do Vasco. Né, o Vasco chegou até vencer o Lanús, e se não me engano depois chegou a empatar. Tudo fora da ordem, mas assim, chegou até fazer um bom jogo contra o Lanús. E teve aí, cara, ao longo desse processo, né, principalmente na segunda fase de grupos da Sul-Americana, que o Vasco oscilou muito, cara, oscilou bastante. Inclusive, cara, chegou a tomar 4-1 do Puerto Cabello. 4-1 do Puerto Cabello, um time que nem sequer eu nem sabia a existência desse time, para falar a verdade. E não estou falando que se beba não, mas realmente nem eu nem vocês sabiam da existência desse time. E o Vasco tomou simplesmente de 4-1. E a gente já estava ligado como é que seria o gostinho do Vasco, né, no restante da temporada, principalmente no Campeonato Brasileiro. Eu já tinha avisado isso lá atrás. Então, foi até lucrativo para o Vasco ter chegado até as oitavas de final. Né? O Vasco chegou até as oitavas de final, um time que tinha um potencial de nem passar de fase na Sul-Americana, pelo elenco que teve, um elenco extremamente limitado. Então foi muito lucrativo até ter chegado nas oitavas de final. Mas foi eliminado pelo Independente Del Valle, uma boa equipe, aliás. Né? A equipe chegou até mesmo na semifinal. Né? Eu estou tentando lembrar aqui agora as coisas, mas é isso mesmo, acho que foi eliminado na semifinal. Tinha potencial até mesmo para chegar na final e até mesmo ganhar o título, que era uma boa equipe. Mas enfim, então já é outro vacilo do Vasco na Copa Sul-Americana, que aliás estava muito fácil. Uma das melhores versões, mais fáceis aí da Copa Sul-Americana, e o Vasco desperdiçou também. E aí nós tivemos a Copa do Brasil. A Copa do Brasil, que o Vasco, mais uma vez, surpreendentemente, chegou muito, mas muito longe. Mas muito longe de verdade. Né? Um time que também tinha um potencial para já ser eliminado já nas oitavas de final, e conseguiu ir muito, mas muito longe mesmo. Isso porque, em paralelo ao Campeonato Brasileiro, o Vasco estava vindo uma crescente até muito boa, interessante até. E detalhe, tinha condições de ter sido campeão na Copa do Brasil. Tinha condições. Diferentemente do ano passado, que não mereceu ter ido à final, porque não é por torcer contra, você sabe muito bem disso, eu já expliquei isso em vídeos passados, que o Vasco não tinha condições de chegar na final, porque se chegasse na final contra o Flamengo seria humilhado. Não é só perder, ia ser humilhado, porque não tinha condições de nível de competição para enfrentar o Flamengo. Eu estou falando por nível técnico, time, tá? Não estou aqui levantando o lobby para o Flamengo, não. A questão, até porque eu não sou vascaíno, não vou ficar levantando o lobby para um rival, não. Mas a realidade tem que ser dita. Eu sei que tem muito torcedor aí que não gosta que eu fale isso, mas tem que falar, pô. Porque é a dura realidade. Em nível esportivo, competitivo, o Vasco não tinha condições de ter ido à final ano passado. E foi muito lucrativo o Vasco ter sido eliminado na semifinal. Mas pegou uma prata muito boa, inclusive. E esse ano foi diferente. Esse ano quebrou até um certo tabu. Foi até a final. Competiu. Como eu expliquei no último vídeo aí, para quem não assistiu, volte um pouquinho atrás aí, tanto aqui no Facebook, tem meu vídeo já gravado lá, né? Falando sobre a respeito dessa final, como também lá no YouTube, para quem estiver me acompanhando no YouTube. Tem vídeo aí falando a respeito desse jogo. Mas eu expliquei para vocês que tinha o potencial de levar esse título, mas assim, competiu, mas não souberam o momento de matar o jogo. Tiveram as oportunidades, mas não souberam aproveitar. O Corinthians, fraquíssimo, tá? Mereceu, porque aproveitou a oportunidade que o Vasco deu a eles, não foi por questão de mérito, tá? Uma coisa é quando o time procura se desenvolver dentro de campo, de jogar, de construir jogadas para conseguir o êxito. O Corinthians foi totalmente diferente. O Corinthians foi covarde o tempo inteiro, tanto em São Paulo quanto aqui no Maracanã. Foi covarde jogando por uma bola.
e por erros, detalhes da partida, fizeram que o Corinthians fosse campeão. Então, o Corinthians foi campeão por acaso, porque a campanha do Corinthians, vamos dizer que foi muito na cagada. Cruzeiro e Fluminense tinham até muito mais mérito de chegar numa final e serem campeões, né? Porque tinham mais times, eram times que competiam muito mais do que o próprio Corinthians, mas por questão de detalhe, e o futebol, esse é o detalhe do lance de todo esse todo esse trama aí, né, do futebol. E futebol, esse, ele é feito de detalhes, e quem não souber aproveitar o detalhe, mata o jogo e é campeão. Então, quer dizer, não adiantou o Vasco só competir, né? O Vasco até em algum momento agrediu o Corinthians na final, mas não soube aproveitar a oportunidade. Estava muito perto da gente ser bicampeão da Copa do Brasil, mas aconteceu esse vacilo. Mas de todo modo, o Vasco conseguiu pegar aí um pouquinho mais de 33 milhões, né? Pagando muito bem a CBF, muito obrigado aí a CBF, tá? Mas infelizmente teve que ser vice aí o Corinthians. E o retrospecto do Vasco contra o Corinthians, você já sabe que é uma das coisas mais zicas que tem, né? E nós pegamos um dos piores times do Corinthians. Era um dos piores, cara. Comparado àquele time que conseguiu ser campeão em 2017, que também era um absurdo aquele time, cara. Time ruim pra caramba de 2017. Mesmo balaio. E é isso. O que me deixou mais bolado foi isso. Que se fosse um Cruzeiro ali, um Fluminense, a gente ia ver que ia ser uma coisa parâmetro mesmo. E se ganhasse, não, realmente o Fluminense ganhou porque teve mérito, jogou bem pra caramba. Tudo mais. E a gente sabe que o Corinthians não jogou, gente. Enfim, foi isso que aconteceu, né? E o Campeonato Brasileiro, aqui que vem a coisa mais insana que eu já vi em toda a minha vida. O saldo do Campeonato Brasileiro foi uma coisa mais ridícula que eu já vi na minha vida, mano. O Vasco conseguiu perder o turno inteiro. Foram 19 derrotas, parceiro. Exatamente, 19 derrotas. Um turno inteiro, velho. Um turno inteiro. E tinha reais chances ainda de cair para a Série B. Olha que absurdo. O Vasco chegou a fazer um início de segundo turno do Campeonato Brasileiro muito bom. Porque aí vieram as contratações, que daqui a pouco eu vou falar sobre as contratações, tá? Os erros e os acertos da diretoria. E, cara, é impressionante o que aconteceu. O Vasco tinha condições, cara, pelo crescimento que estava tendo na competição, de ficar ali terminar ali entre os 5 ou 6 melhores colocados do Campeonato Brasileiro, pegando uma vaga até na fase de grupos da Libertadores. E nós desperdiçamos, assim como tivemos a chance de não só ser campeão, mas como também pegar uma vaga na fase de grupos da Libertadores, também desperdiçamos, ou seja, desperdiçamos 2 vezes. 2 vezes, sendo que a Copa do Brasil foi mais fácil ainda. Então nós conseguimos fazer isso, desperdiçar momentos que estavam muito fáceis para o Vasco. E claro que para alcançar esses feitos, né, a gente precisava ter um elenco mais forte. A gente só tinha um plantel só, tipo só um time, a gente não tinha um banco de reserva para rodar esse elenco. Então é muito complicado, cara. E aí o Vasco oscilou, perdeu jogos ridículos, principalmente dentro de casa, em São Januário, né? Com todo o apoio e a força máxima da torcida, tanto na decisão da Copa do Brasil como em São Januário também. E não faltou apoio em nenhum momento, casa cheia o tempo todo. A torcida fez o possível e o impossível para tudo acontecer bem. E mais uma vez, tomou o vacilo do time. Então, assim, cara, tava muito fácil. A gente podia ter ficado bem colocado, pegando uma favela muito melhor, né? E na Copa do Brasil também. Tava tudo encaminhado, tava tudo certo. E nós desperdiçamos mais uma vez, né? Inclusive até, por pouco, ia ficar na zona morta da competição. Quase que não pegou uma vaga ainda para a Sul-Americana. Acho que se tivesse mais 2 rodadas, não só não pegaria, como teria riscos reais de cair para uma Série B. Olha que loucura. Olha que loucura. Beleza? Ou seja,
Qual é a nota que eu daria para essa temporada do Vasco? Nota 5. Nota 5. 5 porque ainda chegou no final da Copa do Brasil. É isso. Chegou e ainda pegou uma farpela boa no como vice. Nota 5. Eu daria 7, 8 se tivesse bem colocado. Se tivesse ganho o bi da Copa do Brasil. Então daria 8. Por que daria 8? Porque com elenco limitado você alcançar essas metas, estava tudo certo. E detalhe, gente, é um elenco muito caro. E eu exemplifiquei para vocês entre o Mirassol e o Vasco. A folha salarial do Mirassol e a folha salarial do Vasco. O Mirassol tirou onda na temporada, enquanto o Vasco, com uma folha salarial muito cara, pesada, correu o risco de ser rebaixado e quase não pegou uma vaga para a Sul-Americana. Então, nota 5. Nota 5 porque ainda pegou uma vaga para a Sul-Americana. Senão seria nota 2. Seria nota 2. Entendeu? Então, essa aqui foi um resumão que eu fiz para vocês da como foi a temporada do Vasco. Agora, vamos falar sobre técnicos, né? O Vasco chegou a fechar para a temporada, início de temporada, com o Fábio Carrilho, e o desempenho do Fábio Carrilho foi ruim. Foram números muito ruins, né? Enfim, a gente já sabia, né, que o Fábio Carrilho não ia demorar muito no cargo. Eu torci até para que ele pudesse dar uma virada de chave no Vasco e mais tal, mas cara, o ambiente, tudo que estava ali em volta dele não estava favorecendo em nada. E é um treinador extremamente limitado. Mas ele veio praticamente para ser um boi de piranha no Vasco. Boi de piranha, porque foi um cara que mais assumiu culpa ali dentro do Vasco. E não os outros demais da diretoria do clube, né? Que contrataram ele, podiam ter contratado um outro treinador, né? Pra quê? Porque tudo que tivesse de ruim, a culpa seria em cima do cara. Aí também, depois veio aí teve o Felipe que assumiu também, mas foi pior ainda, né? A gente esperava que o Felipe fosse mais decente nas escolhas demais. Foi pior ainda, e ainda continua no cargo. Dentro do Vasco, né? Eu não vou nem entrar em detalhes políticos aqui com vocês com relação a isso, mas tá lá, continua no cargo. E depois aí veio o Diniz. E o Diniz, cara, o desempenho do Diniz, cara, nota 6. 6 porque não conseguiu levar o Vasco ainda até a final da Copa do Brasil. Nota 6 porque ainda o Vasco competiu um pouquinho no segundo semestre do Campeonato Brasileiro, mas depois oscilou nas últimas 9 rodadas finais do Campeonato Brasileiro. Então, nota 6. Conseguiu ainda fazer alguma coisa com esse elenco aí, extremamente limitado. Inclusive indicou alguns jogadores junto ao diretor executivo, junto aos scouts que estavam analisando o desempenho desses jogadores, que daqui a pouco eu vou estar falando sobre eles. E é isso. O Fábio Carrilho é uma nota muito baixíssima, 2. E o Diniz para a temporada foi nota 6 por conta disso. Ainda ter feito alguma coisa. Eu já expliquei para vocês o desempenho do Diniz, cara, que foi um trabalho que trouxe alguma coisa diferente, tudo mais, porém, principalmente nas substituições, no segundo turno, o cara inventava zagueiro de lateral, meio campo de volante, centroavante de meio campo. Isso tudo foi acabando com o time, fazendo com que o time oscilasse demais e até mesmo perdendo jogos fáceis dentro de casa, como por exemplo. Então, é isso. Vamos lá. E contratações? Como é que foram a temporada do Vasco em questão de contratações? Bom, o Vasco chegou a contratar jogadores como o Tietê, que veio já campeão já com o Botafogo, e
oscilou bastante, né? Nós tivemos aí o Nuno Moreira, que foi uma grata surpresa, fez bons jogos, né? Mas só que chegou a auxiliar no final da temporada, mas assim, teve bons momentos de ruins, né? Inclusive chegou a fazer o gol de empate na final na Copa do Brasil. Chegou até a ser decisivo até esse ponto. Mas de todo modo, foi uma contratação muito boa que nos surpreendeu, até porque um jogador português, né, vindo da Europa, questão de adaptação e tudo mais, a gente esperava que ele levasse mais algum tempo para se adaptar ao futebol brasileiro, mas rapidamente ele conseguiu se adaptar. Então foi uma grata surpresa aí. Isso aí foi uma contratação muito boa do Vasco. O Tietchan ainda chegou também a oscilar, também foi em algum momento ali uma contratação boa. E nós tivemos também o Garré, né, cara? E o Garré, infelizmente, não conseguiu se encaixar. Até hoje não sabemos o porquê do Garré não conseguir ter se adaptado. Fica uma ponta solta com relação ao Garré. Ele tinha um potencial, qualidade técnica, mas por alguma razão não explicada, o cara não conseguiu desempenhar e não teve mais oportunidades como deveria, né? Aí vem uma das piores contratações da temporada, que foi o tal do Lloyd Augusto. Lloyd Augusto, um angolano aí, com estilo de futebol peladeiro, aclamado pelo torcedor na internet por causa de uma fala dele, indicado na época pelo Carrilli, acho que foi lá e trouxe esse camarada. Exatamente. E chegou no Vasco aí, não conseguiu produzir absolutamente nada. Inclusive, ele conseguiu protagonizar uma das cenas mais ridículas que o futebol poderia proporcionar. Que é aquela finalização que ele fez em um jogo qualquer aí, não lembro se foi do Campeonato Brasileiro ou na Copa do Brasil. Acho que foi na Copa do Brasil, se não me engano foi contra o Operário. Depois vocês me corrijam. Que ele chuta, até faz uma bonita finalização de fora da área, e depois ele faz uma provocação como o Fernando Diniz, assim, ó. É isso, né? E foi uma das piores contratações que o Vasco teve. Foi até emprestado, inclusive. Acho que foi lá para Turquia, se eu não me engano. Nunca deveria ter vindo para o Vasco, essa é a verdade. Eu torci, já que estava sendo contratado, torci para que esse cara fizesse alguma coisa, mas já sabendo que seria aquilo mesmo que foi apresentado dentro do futebol, né? Então é isso. Depois, já no segundo semestre, aí nós já tivemos aí o Andrés Gomes, o Cuesta, Matheus França e Thiago Mendes, né? Bom, desses aí, o que começou a apresentar o melhor futebol já na reta final da temporada foi o Thiago Mendes, né? Precisou se readaptar ao futebol brasileiro, teve que perder peso, estava acima do peso, tudo mais e tal. Conseguiu se entrosar com o elenco, adquirir ritmo, e foi muito importante nessa reta final de temporada do Vasco, principalmente na Copa do Brasil. Então, ele foi um diferencial, e agora para 2026 deve ser também ainda o diferencial na volância do Vasco. Andrés Gomes jogou muito, já entrou, se adaptou rapidamente ao futebol brasileiro, conseguiu seu espaço, inclusive até fazendo que o Verratti fosse para o banco, merecidamente, entendeu? Então esses aí, né, nessa escala dos contratados do segundo turno aí, né, do segundo semestre, o Gomes é o que melhor apresentou os números bacanas para o Vasco. Aí depois nós tivemos o Cuesta e o Robert Renan, os dois zagueiros que já chegaram bem, mostraram bem seguros, bem entrosados, só que na reta final do Campeonato Brasileiro aí, eles começaram a oscilar, né? Fizeram, assim, o que eu posso dizer, né? Falhas grotescas, falhas que eles não estavam apresentando no segundo turno do Campeonato Brasileiro, sabe lá por que eles estavam tendo esse tipo de comportamento dentro de campo, e a gente estava tomando gols muito bobos, gols que esses dois zagueiros não estavam apresentando esse tipo de falhas, estavam muito mais seguros. A gente estava acreditando que a gente conseguimos uma lacuna da defesa, mas que acabaram oscilando demais. Mas assim, ainda há tempo deles virarem a chave para a próxima temporada, estão para ser contratados, principalmente o Cuesta, né? Então veremos aí como é que vai ser o início de temporada desses dois. Mas a princípio
desses contratados. O Gomes tem que ser contratado, sim. O Cuesta tem que avaliar mais um pouco, mas o Vasco vai contratá-lo. Eu acho que no momento ainda não é legal ainda contratar para agora, deixar um pouquinho, pelo menos para ver como é que é o início do Campeonato Brasileiro desses caras. Mas se vai contratar, torço para que possa fazer o diferencial. Tem potencial para isso? Eles têm potencial para isso. Então, é basicamente isso. Nós tivemos erros e acertos, principalmente no segundo semestre do Campeonato Brasileiro. E para a gente fecharmos aqui, né, estamos tendo agora saídas, né, no caso o anão chileno do Jean David já saiu, Maurício Lemos já está para sair, né, o contrato dele de empréstimo vai acabar com o Vasco. Paulo, infelizmente, vai sair, né, e a gente somos muito gratos ao Paulinho Paulo, né, pelos bons momentos que já teve com o Vasco, mas, enfim, a diretoria, a comissão técnica entende que já não tem mais espaço mais para o Paulinho. O Garré, aquele lance, a gente não sabe o porquê dele estar saindo, né, enfim. O Esforço também está, que também foi emprestado ao Juventude e parece que não desempenhou muito bem lá. Enfim, então essas são as saídas já para a próxima temporada. Mas agora, o que a gente pode dizer o Ryan foi um jogador que foi muito importante, né? Um moleque, revelação do Campeonato Brasileiro. Um moleque mostrou que ainda tem muito ainda a dar ao Vasco, né? Por questão de desempenho, questão de gols, de amadurecer muito mais como jogador. Então, o moleque desequilibrou na temporada, principalmente pegando ali no segundo semestre. Tivemos aí um bom desempenho do Léo Jardim, principalmente em cobranças de pênalti, mas oscilou durante os jogos, mas foi importante na questão dos pênaltis, o que fez o Vasco chegar até a final da Copa do Brasil. Então, assim, nós tivemos desempenhos legais, como do Léo Jardim, do Paulo Henrique, até do próprio Piton, mas que meio que oscilou, da dupla de zaga, o Barros, que foi uma grata surpresa, o Vasco trouxe de volta de empréstimo do América Mineiro e caiu como luva ali na volância. Thiago Mendes também foi uma grata, não vamos dizer que era grata surpresa, mas foi surpreendente ele conseguia até nessa reta final desempenhar um bom futebol e casou perfeitamente junto com o Barros, né? Aí tivemos o Nuno, tivemos o Gomes, que se destacaram muito bem. O Nuno chegou a oscilar, e tivemos aí no meio campo um Coutinho que está muito, mas muito longe de ser o Coutinho que nós conhecemos, o Coutinho Prime. E aí, como eu já tinha dito, o Ryan. Então, é isso. Agora, expectativa para a temporada 2026. Bom, tá para vir novos patrocinadores aí, principalmente o Master, né, no lugar da Betfair, né, que possa vir a cobrir aí os valores. Já temos a Nike, que já vai chegar agora para janeiro. Temos aí a recuperação judicial do Vasco, né, que já está bem mais avançado, né, para fazer os atrativos, pagar o que tem que ser pago, pagar o que deve e tudo mais. Teve a premiação agora do vice da Copa do Brasil. Tem uma negociação avançada com relação à SAF, mas isso vai depender muito lá da questão da arbitragem, que envolve a 777 com o Vasco Associativo, para saber como é que vai ser essa partição aí, se vai pertencer a 77, vai ficar com o Vasco, para depois as coisas se ligarem com relação ao novo investidor aí, né, que dizem que é o filho, né, do dono da Crevisa, né. Então, essa é a expectativa. E temos também, claro, a questão do São Januário aí, né, dessa reforma do São Januário, que a gente não sabemos quando isso vai acontecer. Estamos sempre empurrando para frente, não sabemos quando isso vai acontecer, beleza? Então é isso aí, já 30 minutos, porra, vídeo pra caramba, mas valeu a pena fazer esse resumão aqui para vocês, né? Tem coisas boas para acontecer. Ano que vem, alguma das novas revelações deve aparecer também. E tem a questão, acho que parece que acertou com o Rojas, né, que depois eu vou fazer um vídeo só para falar sobre esse jogador, não vou falar agora. E é isso. É o que tem para falar para vocês. Então, galera, fechando aqui esse vídeo, agora falando já sobre agora esse final de ano, o que eu posso desejar para vocês é um feliz ano novo, de muita paz, muita saúde para todos vocês, né?
Eu sou muito grato de coração a todos vocês que estão me acompanhando até aqui nesse exato momento, mas não só nesse vídeo, mas também ao longo dos 10 anos da Panorama Vasco, levando informação, levando uma opinião, né? Não é uma opinião, é uma opinião muito forte, tá? Que sai das bolhas de torcedores emocionados, tá? Mas além disso tudo, eu espero que você seja uma pessoa melhor, todos vocês possam ser pessoas melhores, que vocês possam ir sempre ao estádio, torcer com responsabilidade, levar a família, tá? O futebol é entretenimento, galera. Resultados acontecem, bons e ruins, mas a vida tem que seguir, né? A vida tem que seguir, a minha tem que seguir, a de vocês também tem que seguir, né? Então eu desejo que vocês tenham muita paz, saúde, prosperidade, sabedoria, beleza, rapaziada? Então não esperem de nada, não espere de clube, não espere da política, não espere nada, invista em você, invista em você, busque conhecimento, busque se capacitar, se profissionalizar, para que você se torne uma pessoa melhor, para que você não possa depender de nada, apenas de você mesmo. Seja o diferencial na sua vida, que 2026 possa ser muito diferente de 2025, que traga bons frutos, um ótimo trabalho para você, que você possa construir uma família, que seja independente de qualquer coisas que acontecem em volta de você. Que 2026 seja um ano muito positivo para o Vasco, um ano muito positivo para todos nós. Esse eu falo para vocês no fundo do meu coração. Um forte abraço a todos e até 2026.